Fala, gente! Tudo bem? Não estranhe o título, não. É isso aí. Copa de 70, verdadeira história. Copa de 70, verdadeira história. Por quê? Estão querendo, tá? Por aí, não sei qual é o puxa-saquismo, uma sacanagem, uma imbecilidade, que não conhecem nada dos bastidores da Copa de 70. Eu vou fazer 64 anos. Eu sou afilhado de jornalismo, formação, tá? De João Alves Jumbi Saldanha. Acho que vocês sabem quem é. O primeiro técnico que convocou aquela seleção para 70. Então não adianta ir a documentário, não sei o que, sei lá o que. Né? O Joãozinho Viotti, né? O filho dele. Tudo bem, Joãozinho? Se você quiser, escreve aqui na descrição. Né? Você, não sei se você lembra de mim, mas eu lembro muito de você. Você é bem mais moço que eu. Né? Soninha também, né? Todo o pessoal que frequentava ali um certo barzinho ali na Cupertino do Urânio, no Leblon. Meu pai, Luiz Paulo Chaves, era muito amigo do João, né? Compadre também, amicíssimo dele de Jornal do Brasil. Né? Aqui o pessoal deve lembrar o Jornal do Brasil, já escutaram falar, né? Que estudou um pouquinho de história, tem memória boa. Então vamos colocar os pingos nos is. Antes que seja... Estão querendo, estão dizendo aí, tem um bloguista, esqueci o nome dele agora, está dizendo que estão querendo sumir com a memória de João Saldanha. Enquanto existir, pessoas que eu amo, pessoas que eu gosto, que gostam do futebol, gostam do esporte, não vão deixar a memória dele escapar. Inclusive tem documentos prontos dele por aí, não adianta negar isso. Vou direto ao assunto. Existia na época golpe militar de 1964, que durou até 1985, uma vasta censura, uma vasta investigação. O pessoal fala desse, como é o nome? Esqueci o nome agora. Desse órgão de informação, tinha o SNI. O SNI recebia até a cor da calcinha que a tua filha e a tua mulher usavam na época, sabia disso? Porque era uma gangue de torturadores, corruptos e canalhas dentro do DOI-CODE, do SNI. Coisa que o Saldanha combateu. Porque esse regime canalha, vagabundo ordinário, canalha, torturador e assassino, quis impor o Dario na seleção brasileira. Só que o Saldanha disse, não. Jogou contra o Paraguai no último jogo das eliminatórias que classificava o Brasil, em 1969, 1-0 gol de Pelé. E a seleção brasileira ganhou aquele jogo. Apenas uma modificação naquele dia, se eu não me engano, foi do zagueiro... Só um instantinho. Foi do zagueiro... Peraí. Apenas uma mudança. Porque foi, se eu não me engano, está aqui. O zagueiro Joel, tá? Que era do Santos. E só, e mais nada. O resto, toda aquela seleção. Félix, né? Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo. Clodoaldo, Gécio Riverino, Jair Tostão e Pelé. Essa foi a seleção de 70, tricampeã de 70. Pergunta ao Canhotinho, já viu os vídeos do Saldanha aí? Tem roda viva dele que ele fala disso. Ele enfrentou esse regime na época. E um bastidor que eu vou lançar em primeira mão, coisa que nenhum historiador até hoje falou. No dia que o Saldanha estava no Maracanã, aquele dia, pode comprovar a história. É só perguntar, tem gente, parente vivos dele e tudo mais, pode ir lá. Quando o Saldanha estava deixando o Maracanã, presta atenção, foi um capitão lá, né? Esqueci o nome dele agora, era Cláudio Bastos. Capitão Cláudio Bastos, faleceu tem uns 4 anos, eu acho. O capitão Cláudio Bastos, que não podia ter filho, não sei se herdeiro, sobrinho, não sei, foi até o Saldanha. Ele era um dos torturadores, hein, da SNI na época. Do DOI-CODE, aquilo tudo, DOPS, pois é, essa barra pesada aí da polícia. Que era uma certa classe disfarçada de policial, que ele não era policial. Policial honesto, que honra o dever, não faz isso. Não faz isso. Aí, este capitão, vou contar um fato inédito agora. Ele foi até o João Saldanha,
Como é que eu sei disso? Eu sou aquele garotinho que estava no vestiário do Maracanã, junto com meu pai. Eu sou aquele garotinho, lourinho, cabelo castanho bem claro, quase louro. Eu estava do lado do meu pai. Luiz Paulo Chaves, que era meu pai. Caminhando para uma rádio ali do Rio de Janeiro, né? Saldanha estava aqui, ele foi. Nós vimos isso. Eu me lembro como se fosse hoje. Muita gente não sabe, mas eu sei, e vou falar. Ele foi até o João Saldanha e falou: acabou para você. Acabou. Ele nunca levou o desaforo para casa, chegou até a meter a mão no cinturão, ele estava armado esse dia, ele sempre andou armado. Meu pai falou: para, João, chega. Ninguém sabe disso, né? Estou contando em primeira mão para vocês. Coisas provadas. Pessoas que viram isso no Maracanã e não têm coragem de falar, mas eu tenho. Porque eu estava do lado dele. Aí ele falou assim: diz já pro teu chefe, o chefe desse cidadão era o Médici, né? Já pro teu chefe, que agora quem fala que acabou fui eu, não foi ele. E outra coisa, no meu time o Dario não joga. No meu time, na minha seleção, o Dario não joga. Aí, babacamente, o Zagallo aceitou o Dario. Esta é a verdadeira história da Copa do Mundo de 1970. Isso ninguém tira. Isso ninguém fala. Isso é uma verdade que tem que ser contada. Eu esperei muito tempo para isso. Bom que essa semana teve um intervalo do futebol carioca, das decisões aí. Mas eu estou falando uma coisa que eu estou para falar há muito tempo aqui no meu canal. Em nenhum minuto estou aqui pensando em fazer qualquer outro tipo de declaração, não ser essa. Os bastidores da Copa de 70. Isso tem que ser contado, mostrado. A covardia do regime autoritário e canalha de 1970. Que graças a Deus foi embora. Acabou. E tinha imbecis nesse país que ainda queria colocar esta porcaria dessa ditadura de volta nesse país. Ainda bem que acabou. Acabou. Eu sou tão comunista quanto eles. Quanto ele, quanto meu pai. Sou comunista. E daí? Deixo de fazer minhas coisas, deixo de viver, deixo de ajudar os outros, deixo de servir o próximo. Cumpro com meus deveres. Sempre cumpri com meus deveres. Fala a verdade. O jornalista, o nosso compromisso é somente com a verdade, não tem outro. Apesar que tem muito jornalista aí que fala cada absurdo que eu fico de orelha em pé às vezes. Mas o meu compromisso é com a verdade. Nós fazemos um juramento. Como o médico faz, como o advogado faz, que é com a lei, como o médico faz, que é com a vida, nós fazemos com a verdade. É o nosso juramento. A verdade antes de qualquer coisa. Não adianta. Então a verdade dos fatos eu contei agora para vocês. A única face verdadeira da Copa de 70 foi essa. Vocês devem estar vendo aqui a imagem aqui atrás desse brilhante time. Brilhante time. Um senhor time de futebol. Que nunca mais você vai ver igual. Nunca mais. Para mim, a maior seleção de todos os tempos. Né? Nessa outra foto está o Gerson, o Pelé e ele conversando. Saldanha conversando com o Pelé e com o Gerson aí. Ó. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Pois é. Então aquela história. Quem sabe do futebol, quem conhece futebol, quem convive com futebol, é porque conhece a verdadeira verdade, a face de 1970, a Copa do Mundo. Coisa que ninguém conhece, todo mundo desconhece isso. Mas hoje eu vim relatar, vim resumir. Mas eu vou fazer um documentário completo, um depoimento completo meu, sobre a Copa de 70. Estou falando para a margem de canal do meu público, todas as pessoas que veem meu canal. Mas eu vou fazer um documentário meu, Ronaldo César Chaves, sobre a Copa de 70. Disso vocês podem ter certeza. E vou falar todos os detalhes, mais detalhes que eu tenho. Eu tenho mais coisas. Eu tenho mais detalhes dos bastidores da Copa de 70. Inclusive, infelizmente já é falecido, João Avelange, a FIFA, Federal Futebol Association, FIFA, esse cara, né? O João Avelange, lembra? O Avelange, aquele ombro alto assim, fala, pois é. O Avelange,
abaixava a cabeça para o regime. E o Saldanha dizia, quanto mais abaixar, mais vamos te malhar. Verdade. Verdade. Malhavam a hora que eles queriam. Faziam tudo o que eles queriam. E só ganhavam no grito. Era impressionante como é que esse pessoal ganhava no grito. O mais importante disso tudo é que, na época, o Saldanha não arredou o pé para as coisas que ele escrevia no Jornal do Brasil, que ele queria ser técnico de novo, mas ele continua como jornalista. E o Jorge Cury, saudoso Jorge Cury, dizia na rádio, o comentarista que o Brasil inteiro consagrou. Ele não precisava de consagração de ninguém. Ele fez o que tinha que ele fez o que tinha que fazer. Comentar e arrumar uma senhora seleção brasileira foi o que ele fez. Entenderam? Foi por isso que eu vim aqui hoje, contar mais este detalhe da Copa de 70. Os bastidores verdadeiros da Copa de 70. Tá? Foi por isso que eu vim aqui hoje. Dar um pouquinho mais de aula de história para vocês sobre o futebol e o regime torturador dos anos 70, que foi uma ditadura militar no Brasil, coisa que ninguém tem coragem de falar, mas eu falo. Existiu uma ditadura no Brasil? Sim. Torturavam pessoas? Sim. Matavam pessoas? Sim. Aqui no Brasil. Saibam disso. Reflitam. Reflitam sobre isso e guardem este vídeo hoje como uma memória histórica. Porque um regime que queria impor um jogador, impor a uma comissão técnica, uma coisa que eles desconheciam que era o futebol. Porque eles não tinham preparo nenhum, mas nenhum. É aquela história. João Saldanha era João Saldanha. E me orgulho muito de ter convivido com ele. Me orgulho muito de ter aprendido muitas coisas com ele. E mantenho a minha opinião até hoje. Custe o que custar. Não interessa. Falo o que tenho que falar. Até porque tenho um público atrás de mim. E respeito a todos vocês. E respeito a todos. A opinião é única. E ela tem que ser prevalecida. Tá bom? Esse editorial, esse vídeo muito sério que eu fiz hoje, vocês não têm ideia. Ao mesmo tempo que eu gosto de falar disso, eu me orgulho de falar, eu tenho muita mágoa no meu coração, porque foi o pior regime que as pessoas enfrentaram nesse país, que foi uma ditadura. Que não volte nunca mais. Nem de direita e nem de esquerda. E nem de centro. Não tem que ter ditadura. Democracia sempre. Pensamento livre, forças livres. Tudo tem que ser livre. É por aí. Aqui o torcedor tem voz. Gente, meu muito obrigado. Sempre agradecendo a todos vocês. Ronaldo César. Valeu, obrigado, forte abraço, valeu, é por aí. E lembre de uma coisa, aqui o torcedor tem voz. Forte abraço, obrigado, valeu, é por aí, valeu, valeu. Se inscreva no canal, venha para o Cantinho Torcedor.